Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita Irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais uma das nossas palestras, hoje com o nosso amigo Wilton Cardoso, que vai nos falar a respeito de mais um dos capítulos do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. O capítulo é Indicação de Pedro. Seja bem-vindo, meu caro, muita paz para você. Seu microfone está fechado. Muita paz, muito obrigado, meu irmão, pelo convite. E esperamos em Deus que tenhamos uma noite proveitosa, que possamos juntos aqui construir aprendizados que possam nos auxiliar no nosso processo de crescimento constante. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece e em seguida eu lhe passo a palavra. Jesus amigo, mais uma vez reunidos em teu nome, buscamos o teu amparo e pedimos que nos permita a presença sempre carinhosa dos nossos protetores espirituais. Eles possam nos inspirar, nos acompanhar em mais esta noite de reflexões à luz da tua doutrina. Em teu nome, pois, amigo divino, iniciamos o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meu caro. É com você. Muito boa noite a todos. Como dizíamos, rogando a Deus que nos auxilie, dando-nos a sensibilidade para que tenhamos uma noite proveitosa de estudos. O tema que nos foi dado como desafio para essa nossa conversa de hoje é um dos capítulos do livro Vinha de Luz, intitulado A Indicação de Pedro. É bastante interessante o capítulo, logicamente que toda a obra é maravilhosa, mas eu confesso que tenho um carinho muito especial pela vida de Pedro, tanto as suas caminhadas iniciais no colegiado do Divino Amigo Jesus, quanto todo o trabalho que ele produziu e consta em Atos dos Apóstolos, mostrando aquele ser maravilhoso que trilhou por caminhos difíceis, mas alcançou a autoiluminação, servindo para todos nós como um chamado, um convite para que possamos fazer o mesmo. Ficaríamos perdidos numa real contemplação da mensagem que Emmanuel nos traz a partir de um ensinamento de Pedro, mais especificamente em Pedro I, versículo 3 e 11, aonde ele nos diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Ficaríamos perdidos, como eu dizia, sem que conhecêssemos um pouco da história deste homem, um pouco da história, aonde só conhecendo um pouco da sua personalidade, trazida através dos relatos dos irmãos do colegiado, é que poderíamos construir uma ideia da grandiosidade dessa indicação de Pedro. E como dissemos, essa indicação tem toda a força, porque é uma história, acima de tudo, de superação, uma história sustentada em fatos, aonde aquele homem que teve tantas dificuldades conseguiu alcançar o seu processo de aperfeiçoamento, ainda naquela convivência, naqueles dias difíceis que o Evangelho nos retrata com tanta propriedade, e enriquecemos ainda muito mais esses relatos quando nos aprofundamos na obra Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
também pelo grande benfeitor espiritual Emmanuel. E é interessante que analisarmos que Jesus Cristo, nosso guia e modelo, Jesus dedicou o seu tempo e esforços para desenvolver as pessoas ao seu redor. Quando analisamos os chamados feitos por Jesus, aqueles homens simples, aqueles homens que trabalhavam em atividades braçais, né? a sua grande maioria formada por pescadores, mas analisemos que ele identificou o potencial de cada indivíduo e ele os incentivou a crescer. Ele os convidou a se tornarem pessoas melhores. E como Jesus não fazia nada que não tivesse um objetivo muito maior do que aquele que era percebido aos primeiros olhos, então Jesus ele tinha uma proposta de trazer esses referenciais para que nós pudéssemos também fazer durante a nossa estrada, durante o percurso que fazemos na nossa própria estrada evolutiva, seguir essas pegadas luminosas, mostrar o quanto era possível. Então, nesse grande esforço dedicado pelo nosso mestre maior, nosso modelo e guia Jesus, ele buscou desenvolver pessoas, fazer com que elas enxergassem o seu potencial e, a partir desse potencial, elas pudessem contribuir para uma realização de vida melhor, não só pessoal, mas uma realização de vida melhor para aquelas pessoas que estavam convivendo com eles, participando daqueles dias com eles. E nosso grande mestre, ele na qualidade de um grande líder, ele trouxe princípios e valores que foram muito além à sua época. Grandes historiadores, grandes educadores, grandes psicólogos apresentam Jesus como um modelo também dentro da sua área de conhecimento, da sua área de formação, dentro de um potencial que merece todos os louvores e toda a dedicação para que se possa, a partir dessas experiências que foram construídas e deixadas, para que a gente possa continuar progredindo, continuar crescendo e nos tornando vencedores da maior batalha que travamos, que é a batalha pessoal, que muitas vezes nos perdemos na busca do combate, né, ao outro, de vencer ao outro, mas, de fato, precisamos vencer a nós mesmos, né, nos tornarmos seres melhores. Então, essa proposta que Emmanuel nos traz a partir da orientação de Pedro, ela nos diz, acima de tudo, que nenhuma personalidade ela é impenetrável. Não existe nenhuma personalidade impenetrável. Jesus ele penetrou aqueles corações e foi muito além daqueles 12 e modificou pessoas, permitiu a elas, melhor dizendo, que elas se modificassem a partir daquela luz que ele acendeu. E nós verificamos que todas elas, se nós estudarmos carinhosamente a vida de todos aqueles que deixaram seus registros, elas passaram por grandes desertos, né? Grandes desertos pessoais, para que pudessem encontrar o oásis da alma, né? O oásis escondido no seu âmago, no seu cantinho da alma. Então, ele possibilitou isso, né? Essas pessoas travaram suas lutas, passaram pelos seus desertos e saíram modificadas, saíram melhoradas. E aí nós entendemos, né, que a partir do conhecimento um pouco melhor da vida de Pedro, da sua experiência, entenderemos a profundidade, o quanto é marcante a sua mensagem para a nossa vida.
Mas aí nos perguntaríamos, como é que era a personalidade de Pedro? Como é que era esse homem? Conhecemos, com toda certeza, fatos da vida de Pedro. Sabemos, e o que mais eu percebo que as pessoas se destacam foi as 3 negações de Pedro, né? Essa aí é muito conhecida, é muito discutida, ela é talvez a mais conhecida. Mas tem momentos assim, muitos momentos especiais, né, que nos apresentam com mais notoriedade a pessoa de Pedro, né, esse ser, esse homem que identificaremos que sempre que há uma citação dos evangelistas, Pedro está sempre se destacando dentre elas, Pedro está sempre presente nos fatos assim marcantes, sempre é citado primeiro, e logicamente que isso tem uma razão muito forte de ser, né? Então, como é que era esse homem, né? Pedro, ele era conhecido pelo seu temperamento forte, impulsivo, né? Ele sempre estava representando, a gente percebe isso nitidamente, nos momentos de discussões internas, né, do colegiado, dos discípulos. Então, Pedro estava sempre ali, tomando a palavra, representando o grupo, e algumas vezes até fortemente, né, ele era chamado a atenção, mas era essa pessoa dessa característica. E aí, se podemos dizer assim, né, Jesus está muito distante, que é um argumento que nós sabemos que é um argumento que não devemos utilizar, né? Porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Então, é um modelo alcançável, porque não receberíamos um modelo que fosse inalcançável. Isso não faz o menor sentido. Então, ele é um modelo alcançável. Mas costumamos ouvir isso e pontuarmos a distância muito grande evolutiva entre nós e Jesus. Mas aí, falar de Pedro, né? Falar de Pedro, a gente já percebe que quando destacamos um temperamento forte e impulsivo, já podemos assimilar, né, uma coisa muito próxima, característica muito próximas de todos nós, né? Comportamentos muito próximos de todos nós, né? Então, Pedro, acima de tudo, ele era um homem simples, um homem acostumado ao trabalho árduo, ele era pescador, né? Trabalhava duro na lida, né? Então, a gente vivenciamos as nossas experiências, né? A partir de necessidades que precisamos atender, e não era diferente, né? Não era diferente. Pedro tinha família, Pedro era casado, tinha uma casa, né? E tinha responsabilidades, né? Tudo isso destacamos porque essa personalidade marcante, ela tinha seus altos e seus baixos, como eu já tinha dito, muito semelhante a todos nós no decorrer das nossas lidas, né? No decorrer das nossas atuações, nos diferentes atuações na vida. Então, trabalho, família, né, dificuldades, né? Então, ele tinha tudo isso, estava tudo isso ali presente, né? Então, lembrar esses altos e baixos, acima de tudo, identificarmos que todos nós, nesses altos e baixos que temos, poderemos seguir o exemplo e de superação como alcançou Pedro, né? Então, o Evangelho fala, né, em diversas narrativas, né, que ele tinha sensatez em alguns momentos, né? Nós vamos identificar que em certo momento ele vacilava, ele falhava, mas em certos momentos ele tinha uma sensatez muito grande, né? Quando ele propõe que Jesus fugisse para não ser preso, aí a gente vê aquele marco, né, naquele momento em que Jesus repreende ele, mas logo depois, né, ele vai afirmar a grandiosidade de Jesus, no sentido da grande contribuição que Deus trazia à humanidade através de Jesus, né? Reconhecendo a divindade, reconhecendo, diríamos na linguagem espírita, a sua evolução,
a sua maturidade espiritual, né? Ele reconhecendo, quando Jesus pergunta, quando eles estavam naquela discussão de quem era Jesus, quem dizia, e aí a gente podia abrir aqui uma discussão para diversas vertentes, mas não é o objetivo nosso. E aí ele fala, tu és o Filho de Deus vivo na terra. Ele, né? Aí Jesus diz a ele, não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, se pela manhã ele foi instrumento do mal, propondo a Jesus que fugisse da sua obrigação, da sua missão, que ele negasse o seu testemunho, à tarde ele foi mensageiro de Deus, né, revelando, né, aquele ser de luz que estava aqui conosco, né, um ser de luz no sentido daquele ser maduro, né, espiritualmente, que veio aqui dar a sua contribuição na grande proposta do divino, para que todas as almas progridam, todas as almas evoluam. Então, a gente percebe, né, essa sensatez, mas identificamos também momentos em que Pedro, a carne fala, a sua experiência física lhe faz temer, né, a própria vida, a perda da própria existência, e aí ele vacila, e aí ele é aquela história tão conhecida, né, como eu já disse, tão destacada, aonde Pedro ele nega, como Jesus havia dito, né, que ele negaria, ele nega a sua ligação com Jesus, né, de ser um dos seus discípulos, né, e o galo canta por 3 vezes, né? E aí a gente percebe, né, que ele falhava, mas, acima de tudo, é indiscutível o amor que Pedro tinha por Jesus, né? O amor, e nós verificaremos isso em vários momentos, né? Ele testemunha esse amor a Jesus, né? Embora, às vezes, vacilasse, mas ele tinha muito amor por Jesus, né? E aí a gente percebe que essa figura emblemática, ela tem uma proposta maravilhosa que deve ser estudada e conhecida por todos nós. Quando Emmanuel faz uma citação tão bonita de Pedro como essa, no livro, na obra, ele, acima de tudo, ele está trazendo a todos nós a observância, né, dessa história rica de aprendizados, uma história rica de ensinamentos para todos nós. E destacaríamos, né, que Pedro, ele esteve presente com Jesus na transfiguração, foi um dos, né? Esteve presente naquele momento maravilhoso. Lembramos também, nesses altos e baixos, Pedro cortou a orelha de Malco, né? Que, no Getsemane. Pedro teve, como dissemos, altos e baixos, conhecidos por todos nós, mas deu um testemunho maravilhoso de amor e de reconhecimento do mestre, e destacaríamos um momento fantástico, que é o momento da Santa Ceia, que Jesus lavou os pés dos discípulos, né, como outra história bem conhecida pelos cristãos, e Pedro, ele a princípio não aceita, né, ele fala, não, como o senhor vai lavar os meus pés? Porque era uma prática que era destinada aos escravos, né? E não era qualquer escravo. Era aquele escravo que seu senhor queria humilhá-lo, né? Então, Jesus se posiciona num grande ensinamento de humildade, e Pedro, não permitirei que o senhor lave os meus pés, né? Compreendendo, reconhecendo a grandiosidade daquela alma, e sem o entendimento, né, da grande proposta de servir e não ser servido, e a proposta que Jesus queria deixar para todos eles, da importância de se tornar servidor de todos, né? E aí ele não aceita, e Jesus diz, não, Jesus fala, se você não me permite que eu lave teus pés, então nada tens a ver comigo. Então não há uma ligação entre nós. Ele fala, não, então me lave os pés, as mãos e o corpo inteiro, né?
Então, tem momentos muito lindos na vida de Pedro, ricos de aprendizado para todos nós, que João narra, que Marcos narra, Mateus narra. Então, são momentos assim, bem interessantes para que a gente possa entender e conhecer essa personalidade e nos apropriarmos da mensagem que nosso irmão nos traz, né? Nosso irmão Emmanuel nos traz, e sem dúvida que sem que a gente mergulhe, né, nesse conhecimento, nós ficaríamos com uma compreensão bastante limitada dessa mensagem. Outra questão bem interessante para nós analisarmos, né, que Pedro ele tinha defeitos e muitas qualidades, mas esses defeitos eles foram trabalhados, eles foram através de uma tarefa difícil, como já havíamos dito, ele travou o seu deserto pessoal para fazer nascer aquele homem transformado e modificado que nós identificaremos em Atos dos Apóstolos, né? Então ele vence esses defeitos, trabalha esses defeitos, né? E ele fortalece as suas qualidades, né? E aí ele vai nos demonstrar, a gente vai perceber em Atos dos Apóstolos, né? A gente vai perceber um Pedro que demonstrou ser alguém corajoso, ousado, generoso, né? Que realizou coisas tão interessantes, né? Eu gostaria também de lembrar que, dentre os feitos, né, desses acontecimentos ligados a Pedro, a esse discípulo, nós encontraremos, né, o discípulo que andou sobre as águas, né? Sobre as águas. No decorrer do caminho, ele vacilou e afundou, mas ele caminhou, deu alguns passos, né? Então, nós imaginemos, né, que esses passos não foram fáceis de serem dados e qualquer um não daria. É importante dizer isso, né? Então, lembrar que ele travou momentos difíceis, né, num processo de identificação das próprias falhas, porque ele chorou amargamente reconhecendo essas falhas, né? Mateus ele vai falar a respeito disso, né? Mas não chama atenção para que passamos essa viagem, né, através dos evangelistas, né, para que a gente possa estar percebendo claramente isso, né? E esse Pedro modificado que lembramos, esse Pedro, ele realizou uma pregação, a pregação no dia de Pentecostes, que narra o evangelho, que quase 3.000 pessoas se converteram à fé cristã. Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Imaginemos, né? Aquele homem de antes, né? Lembrado aqui por seus altos e baixos, né? Agora nós identificamos a partir das narrativas em Atos dos Apóstolos esse ser transformado de uma força moral tão forte que ele consegue, né, operar essa transformação em mais de 3.000 almas, né? Mais de 3.000 almas, né? Então a gente percebe o quanto foi forte isso. Destacamos muito o trabalho de Paulo, merecido o trabalho de Paulo, que teve uma relação muito forte com Pedro. Lembramos que Pedro foi a pessoa procurada por ele, né, logo após a sua experiência com Ananias. Ele vai procurar Pedro, né, que no caso naquele momento representava o grupo, né, cristão, quem dava início à igreja, né? A igreja no sentido do templo pessoal, né? Através das orientações de Jesus, né? Então ele teve um trabalho ao lado de Paulo, um trabalho valoroso de divulgação da mensagem do Evangelho. E se fala pouco disso, né? Interessante a gente estar fazendo justiça ao romance Paulo e Estevão, de Emmanuel. Ele fala desse trabalho árduo de Pedro, ele dá um destaque, né? Como o objetivo ali naquela obra ali é retratar com mais veemência
a história de Paulo e Estevão, mas nós vamos encontrar citações, fortes citações, do movimento que estava sendo iniciado ali, aquele processo de organização do pensamento da mensagem do Cristo. Então nós vamos encontrar a presença de Pedro atuando, tendo alguns momentos fortes ao lado de Pedro, de Paulo, de alguns embates, mas nós identificaremos ali a contribuição forte, né, daquela alma maravilhosa, que a partir do que aprendera no seu processo de transformação pessoal, pôde reconhecer a mudança de Paulo, né, e trazê-lo para o movimento, aceitá-lo dentro do movimento, que isso foi um ponto fundamental, né? Foi a pedra de toque, né? Porque se ali ele fosse rejeitado, seria muito mais difícil, né? Sabemos que a vontade de Deus é soberana, que meios outros viriam, mas seria muito mais difícil. Foi difícil e seria muito mais difícil sem que Pedro reconhecesse a mudança em Paulo e o aceitasse, né? Então, analisemos a importância de Pedro, né? Outro aspecto assim importante da vida de Pedro destacamos esses eventos, né? No ministério da vida de Pedro, né? Lembramos que Pedro, em Atos dos Apóstolos, é lembrado que ele operou milagres, né? As pessoas ficavam de um lado da rua que Pedro passava, porque pessoas acreditavam, e pessoas foram curadas, né, ao toque da sombra de Pedro, né? Então, eles acreditavam que a sombra de Pedro curava, né? Então, imaginemos, né, tamanha fé daquele homem, daquele apóstolo, né? Outro fato marcante na vida de Pedro, né? Pedro esteve preso e anjos foram libertá-lo. Pedro cura Enéas, né, um paralítico, outro fato marcante, mostrando a fé daquele homem convertido, né? Lembra a atuação que ele teve, né, movimentando forças espirituais para, como é dito em Atos, né, ressuscitar Dorcas, né? Então nós percebemos muitos fatos marcantes, né? E a partir desse momento, acho que fica muito mais fácil a gente mergulhar na mensagem que Emmanuel nos traz, né? A indicação do grande apóstolo, né? Ao destaque de Emmanuel, né? Da orientação de Pedro, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. O que é que Pedro está nos dizendo nessa mensagem que Emmanuel vai discorrer de forma maravilhosa? E, logicamente, que nós não vamos fazer a leitura da mensagem, nós vamos pegar alguns pontos dessa mensagem para que possamos refletir sobre ela, né? Meditar sobre essa mensagem, né? Bom, Emmanuel, ele nos apresenta, analisando essa orientação de Paulo, né, que, embora é uma mensagem, é uma proposta aparentemente curta, simples, né? É como analisemos, aparte-se do mal, né? Alguém chega e diz assim, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Como um receituário simples que a gente possa pegar e, a partir dali, tudo está alterado, tudo está modificado, né? Então, como ele nos diz, Emmanuel, é uma orientação aparentemente simplória, mas essa orientação vai exigir muito de cada um de nós, né? Vai muito além da superficialidade, da aparência, vai requerer essência que, a partir dessa orientação, façamos um roteiro pessoal, onde passaremos pelo deserto que Pedro passou, que Paulo passou, deserto interior, deserto pessoal, né, que Ananias passou, que todos os discípulos, né, passaram, Lucas, Mateus, Marcos, João, todos, André, todos, né? Então, todos passaram por desertos
pessoais, né, no universo da busca da autoiluminação. Então, aparentemente é simples, mas exige uma compreensão que nos remeta a um processo de construção nesse objetivo, né? E como é que identificamos, né? Dentro dessa proposta iluminativa, né? A partir de Emmanuel, o roteiro que devemos seguir. A princípio, Emmanuel nos fala, né, que na nossa senda evolutiva, na nossa busca de crescimento pessoal, precisamos atentar para algumas questões que entravam no nosso processo, né? que dificultam o nosso processo dessa busca da realização pessoal a nível de crescimento. Ele nos fala do exclusivismo, né? Essa postura, né? que é tão contrária à paz, né? Que é de acharmos que somos detentores da verdade, que o outro está no erro, né? Que o outro... Então, é uma situação assim, muito difícil que a gente precisa estar antenados, né? Para que possamos combater esse exclusivismo. Temos a nossa compreensão, temos a nossa maneira de professarmos a nossa fé, mas devemos permitir ao outro, né? Dar o direito ao outro de também ter esse direito, né? Eu acho assim, interessante que em determinadas situações, pessoas se posicionam, né, de maneira contrária ao outro, porque o outro tem um credo diferente do seu, e por esse motivo ele não presta, está sempre com o pé atrás, né? Eu estou com a verdade, ele não está com a verdade. Isso é extremamente confuso, e isso vai levar a violência, isso vai levar os atritos inúteis, né? Gandhi já dizia, né, que muito já se havia matado, né, pela intolerância religiosa e muito se mataria ainda mais, né? Muito já se matou e muito se mataria por conta dessa postura que Emmanuel nos aponta, né, como um exclusivismo, onde eu sou o dono da verdade, né? Então a proposta que Pedro nos traz é uma proposta de paz. E como é que eu posso estar numa proposta de paz, promovendo a guerra, promovendo o conflito, né? Eu me recordo que na minha época de estudante, né, universitário, e uma professora me tinha um carinho, aliás, todas as minhas orientadoras, né, graças a Deus, me tinham um carinho muito grande. E ela tomou um choque, né, quando ela achava, ela é evangélica, e quando ela tomou conhecimento, né, de que eu era espírita, ela ficou em choque, né? E aí eu brinquei com ela dizendo, né, eu sou a mesma pessoa de 1 ou 2 minutos atrás, antes da senhora ter perguntado qual era a minha religião. Eu sou a mesma pessoa, não mudei, porque agora você sabe que eu sou espírita, né? Ela ficou... E o que aconteceu, né, que num certo momento ela aproveitou para fazer um discurso objetivando a minha conversão no evangelismo, né? Eu achei aquilo tão doloroso, tão deprimente, né? Porque ali ela agia seguindo um princípio a qual nós estamos falando aqui, do respeito ao outro, né? De permitir ao outro ter a sua fé, professar a sua fé do jeito que, assim, de prover que ele, no caso, se sinta bem, né? Como dizia Chico, a melhor religião é aquela que nos transforma para melhor. E aí eu dizia a ela, olha, a senhora tem todo o direito de pensar, né, que a sua religião é a correta e que a minha não é, porque se a senhora achar que a minha a senhora vem para mim, e se eu passar a achar que eu irei para a sua, né? A senhora só não tem o direito de me dizer isso. A violência começa a partir dali, né? Quando a senhora determina que a sua é de Deus e a minha é do diabo, a minha é do demônio, né? Então, e aí a gente vê isso desdobrando de muitas formas, né?
na vida de relação. Então, Emmanuel, a partir da mensagem de paz que nos propõe Pedro, Emmanuel vem nos falar, né, do exclusivismo, né, de a gente ter esse cuidado, né, no lidar com o outro, para que a gente não esteja buscando a paz, promovendo a guerra, a violência, né? Se nós analisarmos a proposta que está agora, e através de Divaldo Franco, ele traz a mensagem você e a paz, né? Você e a paz. Não é a paz e você, é você e a paz. É o quanto nós estamos contribuindo, né, para a construção dessa paz pessoal, para mudar a realidade, né? Toda a realidade à nossa volta, né? E aí Emmanuel também nos fala de que devemos procurar a tranquilidade, né, consoladora, e ao procurar essa tranquilidade consoladora, a gente transmitir essa tranquilidade consoladora, né? Porque, como nos lembra Emmanuel, a morte física não vai solucionar os problemas que condizem com o foro íntimo de cada um, né? Ninguém vai se tornar anjo, né, se não viveu em conformidade com essa proposta, né, diariamente, né, se não buscou oferecer o seu melhor a cada dia, né? Então a morte não vai ter esse toque de Midas, né, de porque morreu virou anjo, virou santo, né? Não vai resolver os conflitos que a gente não tenha buscado resolver durante a nossa experiência nesse mundo de relação, esse mundo maravilhoso que assim nos permite Deus como ferramenta a qual nos auxiliará, né, a vencermos as nossas mazelas, as nossas dificuldades morais. Então é a partir desse trabalho constante que nós vamos estar construindo essa realidade pessoal, o nosso mundo íntimo, né, que após a morte, que seremos nós mesmos, sem o corpo, né, vamos entrar ao mundo espiritual, né? Agora despidos da matéria, despidos do corpo, e aí vai se manifestar, né, toda essa construção que tenhamos feito, né? Eu acho muito bacana a orientação de Raul Teixeira, quando ele nos diz que a morte é uma libertação para quem viveu se libertando, né? Porque quem viveu aqui num processo de escravidão pessoal, mental, moral, né? E que vai retornar ao mundo espiritual preso, cativos, né? Cativo aos sentimentos que nos detêm na nossa senda evolutiva, que retardam a nossa capacidade de percepção de nós mesmos, do outro, né? De construção de uma realidade mais próxima com o nosso Criador, né? Então, é algo interessante para que a gente possa refletir, né? Então, buscar a paz e segui-la é estabelecer como meta, né? E agirmos criando as condições necessárias, né? E aí ele nos traz na mensagem a orientação para nos apartarmos do mal, né? Então, dizendo para todos nós, né, que se nós ficarmos intimamente ligados ao mal, né, falar, eu quero, né, afastar-me do mal, mas se continuarmos ligados ao mal, unidos a ele, porque a gente percebe que muitas das vezes a gente tem um discurso que é diferente da nossa prática, né? Dizemos não querer determinadas coisas, mas tudo fazemos para irmos na direção daquilo que dizemos nas palavras que desejamos, né, nos afastarmos. Então, ele traz uma proposta que fácil não é, mas é possível, né? Que é a proposta de vencermos as nossas paixões, né? Os nossos vícios, né? Trabalharmos para superar todas essas questões nocivas que tanto nos trazem a uma realidade de sofrimento, a uma realidade de dor. Como dizia Francisco Cândido Xavier, né? Que fazemos a nossa escolha de luz e paz ou do reverso, de sombra e dor. Então, essa advertência, né? Que buscar a paz e segui-la, acima de tudo, é buscarmos, né? Construirmos uma realidade pessoal que nos leve na direção dessa paz, né? E ele nos diz na mensagem ainda, né, que
carregamos uma túnica pesada dos caprichos, né? Dos muitos caprichos, né? Então, presos a esses velhos caprichos de muitas e muitas encarnações, é impossível buscar a paz e segui-la. Então, analisemos, né? Que precisamos fazer nossos esforços, né? Que requer, acima de tudo, que identifiquemos o que é a verdadeira paz, né? Porque se não fizermos um esforço no sentido de que vai convergir para uma identificação real, poderemos estar no caminho errado, né? É como acabamos de falar aqui, né? Quando eu no exclusivismo, não, para que a coisa seja, para que a coisa possa de fato ser a correta, tem que ser da forma que eu penso, da forma que eu quero que seja, né? No qual eu não permito a mim mesmo, aos outros, né? O aprendizado, a renovar-se, né? Porque isso também é muito importante. Poderíamos estar caminhando numa direção e em algum momento percebemos que aquele caminho que estávamos fazendo, de fato, não nos levariam para a paz que tanto buscamos. E aí o que devemos fazer? Cair na lamentação ou retomarmos o caminho agora, um outro caminho? E o correto, de fato, é retomarmos um novo caminho, né? Deixarmos aquele caminho que já identificamos não ser o melhor, para fazermos um caminho melhor, né? E dentro dessa proposta, Emmanuel ainda destaca que a gente não é a questão só do bem para si, né? O bem, ele afastar-se do mal, é semear o bem para todos, né? Para você mesmo e para todos, né? É um processo onde eu identifico que, à medida que eu busco me melhorar, eu me preocupo mais com as necessidades que estão à minha volta, né? Eu passo, como assim, nós já chamamos a atenção aqui do que dentro da experiência de Pedro, é perceber que precisamos servir. A grande proposta de Jesus é nos tornarmos servidores, né? Como ele próprio disse, eu não vim para servir, mas para ser servido, mas sim para servir. Quando ele chama a atenção, se a mim, né, que sou mestre e senhor de vocês, né, a mim me está sendo exigido isso, né, ou seja, estou passando por isso, imagine vocês, né? Mas isso não está se referindo, entendo que não só das dificuldades que viriam, mas também das conquistas que viriam. E aí a gente percebe isso quando nós destacamos aqui o Pedro modificado de Atos dos Apóstolos, né? Identificamos aí, né, esse processo também do que viria de melhor, né, nesse esforço empreendido para se melhorar, para ser uma pessoa, né, melhor, né? Então, isso identificaremos que isso exigirá persistência e fé, né? Palavra de ordem, que os bons amigos espirituais, eles sempre nos chamam a atenção, né? Que é a persistência e a fé, né? Muito facilmente a gente abandona as empreitadas que a vida nos traz, né? Porque identificamos o grau de dificuldade, a gente corre. Imaginemos se Pedro fugisse por conta das dificuldades que lhe eram colocadas à frente, né? E não só ele, mas identificamos, né, as personalidades que nos deixaram pegadas luminosas, elas não se deteram pelas dificuldades, né? Não paralisaram as suas ações diante das dificuldades, prosseguiram e tiveram êxito, né? Se nós analisarmos, a moral cristã, ela possui duas dimensões, né? A dimensão pessoal e a dimensão social, né? Então, não existe espírito evoluído ou em evolução isolado numa ilha, né? Não identificaríamos, não teria sentido, né? Eles vão ao encontro
dos outros, para ajudá-los também, como já foi dito aqui, para ajudá-los também a progredir, ajudá-los também a vencer, né, as suas dificuldades, as suas lutas, nesse processo maravilhoso de autoiluminação, né? Então, de fato, se colocar a serviço, né? A serviço dos outros. Então, a gente não é o crescer só para mim, né? Eu cresço, e quando eu cresço para todos, né? Todos acabam, né, se beneficiando. Essa é a grande mensagem, né? Nós ficamos nessa vida de relação. Outro aspecto assim interessante para a gente entender em profundidade essa proposta, né, de crescimento pessoal, é reconhecermos que nós ficamos muito presos ao cisco no olho alheio, né, como disse Jesus, né? A gente está sempre buscando se posicionar de forma a travar um combate fora, né, um combate com o outro, né? Então, nossos piores inimigos e adversários, eles estão, na realidade, dentro de nós mesmos, né? E o outro acaba nos chamando a atenção de questões que nós precisamos estar trabalhando, né, em nós mesmos, né? São questões, às vezes a gente fala assim, o outro, não, você é muito inocente e tal. É porque o olhar do outro não está mais naquela dimensão. O outro pode estar, de fato, tomado de profundas ideias sombrias, né? Tomado pelo seu lado escuro, mas aquele outro não mergulha nisso, né? Até que ele percebe, mas ele não participa, ele não comunga dessas ideias, dessas energias, né? Porque ele está buscando o quê? Atingir a sua paz e a sua tranquilidade de espírito. E a gente precisa ter em mente isso, né? Cada um dá o que tem e cada um recebe com o coração que tem, né? Então, um vai receber com muita veemência, com muita agressividade, e o outro não. O outro não vai se prender aos aspectos negativos, né? E vai estar sempre buscando trazer aspectos positivos, né? Questões que possam ajudá-lo a avançar na sua caminhada, e não se deter pela obscuridade do outro, pelo desejo de vingança do outro, né, pela atitude do outro, né? Aliás, aquele que está nesse processo de iluminação, ele sempre procura uma atitude conciliadora, né, com o seu adversário, como disse Jesus, né, nos advertindo quanto à importância, né, do sacrifício mais agradável a Deus, né? É um processo, como eu já disse, que exige muita dedicação, muita perseverança, muita fé e, acima de tudo, né, muito amor, né? Então, a essência da mensagem que possamos todos nós refletirmos é a paz que devemos todos cultivar, né? Pedro está nos chamando a sermos pacifistas ativos, né? Levando paz aonde houver discórdia, né? Jamais nos tornarmos aquele elemento de discórdia, elemento de ira, né? Porque seremos responsáveis, né, pelo que venhamos a construir, né? Então, não vou responder pelo que o outro esteja construindo dentro do seu processo de realidade pessoal, mas sim daquilo que eu tiver me tornado, né? Então, a paz é uma conquista pessoal, é algo que se espera não é algo que se espera dos outros, é algo que a gente, como eu já disse, né, através da mensagem da proposta do Você e a Paz, né, é algo que a gente precisa estar construindo, né, a gente precisa estar colocando em ação, sanando, né, nosso estado de inquietude, ainda as nossas imperfeições, sanando isso, num combate muito forte, que vai mudar, com certeza, o mundo à nossa volta, né? Eu finalizaria, já chegou o nosso tempo, estou acompanhando aqui pelo relógio, então eu finalizaria lembrando ainda uma grande orientação que a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos,
16, né? Versículo 25 a 26, né? Que é uma mensagem que nos fala de Paulo e Silas, né? Que foram presos e na prisão eles se negaram a ser transformados ou moldados por aquelas circunstâncias, naquele ambiente de cárcere, né? Onde muito sofrimento, as pessoas ali todas, né? Num processo aonde temiam pela própria sorte, muitas torturadas, né? E em dramas, né? Em dramas pessoais sérios, né? Difíceis, né? O que acontece? Paulo, né, o apóstolo Paulo e Silas começam a modificar o panorama daquela prisão, né? Mudaram o panorama daquela prisão. Não se tornaram pessoas, né, em estado de inquietude, pelo contrário, né, pacificaram as pessoas que estavam lá presas, né? Então, percebemos que é essa a mensagem, né? Que nós precisamos transformar o mundo a partir de nós mesmos, né? Emmanuel vem nos lembrar disso, que mais importante do que aquilo que se é por fora é aquilo que se constrói por dentro. Que nos abençoe Jesus, que Ele possa nos possibilitar uma noite agradável.